Olá, sou o Padre Alex Cordeiro, pároco da Paróquia Santa Madalena Sofia, bairro Alto, Curitiba, e também coordeno a ação evangelizadora na Arquidiocese de Curitiba. Te convido agora, neste e nos próximos vídeos, a aprofundarmos um pouquinho mais a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma aula de Cristologia, alguns vídeos sobre Cristologia. A intenção da Cristologia é estudar Jesus, compreender a pessoa de Jesus, quem é aquele que é o centro de nossa fé, aquele que é o nosso Senhor e Salvador e aquele ao redor do qual gira tudo aquilo que nós fazemos como igreja, nossa ação evangelizadora, nosso pastoreio, nossas atividades pastorais, nossa dimensão litúrgica, nosso conhecimento doutrinal, a nossa catequese, nossa vida espiritual, tudo que nós temos, fazemos, somos como igreja, gira ao redor da pessoa de Jesus, brota da pessoa de Jesus, do que ele disse, do que ele fez, do que ele ensinou, de quem ele é e de sua presença como ressuscitado no meio da comunidade dos cristãos. Portanto, é um convite a aprofundar aquilo que é o núcleo daquilo que você crê, de quem você é como cristão. E eu começo trazendo uma citação de alguém que não é cristão, que não foi cristão, mas que soube, já lá no século I, escutou a fama. Flávio Josefo, que é um historiador que conta a vida dos judeus, de modo especial os judeus da Palestina, mas os judeus em todo o Império Romano, ele é um historiador, e ele fala de Jesus, assim diz Flávio Josefo: havia neste tempo Jesus, um homem sábio. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. E quando Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz, os que o amaram no princípio não o esqueceram. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Então, veja, irmãos e irmãs, nós acreditamos em alguém histórico. A fé cristã, ela brota do encontro com um alguém histórico, que existiu de verdade, que caminhou naquelas estradas poeirentas da Galileia, da Judéia, de 2000 anos atrás. Não só nós falamos dele, mas até mesmo os historiadores judaicos souberam, ouviram, falaram deste homem, Jesus de Nazaré. É para ele que nós somos convidados a olhar e é a ele que nós queremos agora conhecer um pouquinho melhor. Quem é Jesus? Quem é este Jesus? Eu convido você, se você tiver aí com você, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 29. Marcos 8, 27 a 29. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós? Perguntou ele: quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Este fato, irmãos e irmãs, que é também relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 21, mostra um momento especial da vida de Jesus e de sua comunidade de discípulos. Eles estão em Cesareia de Filipe, que fica ao norte, é já a fronteira entre Israel e o Líbano, entre Israel e a Síria. Está lá naquela fronteira norte. Jesus já havia percorrido toda a Galileia, está no extremo norte, já numa região de pagãos. Cesareia de Filipe não era uma cidade de maioria judaica, poucos judeus moravam lá. É uma cidade de origem grega, romana, e é ali que Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? O que estão falando a respeito de mim?
há como que uma pequena mudança, uma grande mudança a partir deste momento. Porque Pedro responde, tu és o Cristo. No Evangelho de Mateus, esta passagem é até um pouco mais desenvolvida, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus, e Jesus entrega as chaves da igreja a Pedro, dizendo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? E a partir deste momento, tanto no Evangelho de Marcos como Lucas, de modo especial, mas também em Mateus, mas Marcos e Lucas mostram uma mudança de estratégia na evangelização de Jesus. Até este momento, as multidões acompanham Jesus. Muitos milagres, muitas pregações à multidão, Jesus faz um grande sucesso. Mas quando ele percebe que compreendem que ele é o Cristo, que começa a surgir a fé nele como Cristo, ele começa a revelar quem ele é, que tipo de Cristo ele é, qual é a identidade de Cristo, de Messias que ele é. Não vou aprofundar isto agora, nós vamos falar disso durante estes encontros, né, estas nossas formações, mas esta pergunta, no centro dos evangelhos sinóticos, é uma pergunta que precisa ser respondida por todo cristão. Quem é Jesus? Para você, quem ele é? Para você, quem é Jesus? É importante até vermos algumas representações de Jesus, porque muito se fala dele. Ao longo dos séculos, muito se falou dele, como naquela época diziam, né, que era um dos profetas, Jeremias, mas também muito se falou de Jesus, outros diziam que estava louco, outros que estava com demônio, muito se falava da sua pessoa, também ao longo desses 2 milênios, muito se falou e se fala de Jesus. Jesus é uma das personalidades mais comentadas de nossos tempos também. Quem é Jesus para você? Qual é a imagem de Jesus que você tem? Olhemos um pouco essas imagens agora. Algumas até são engraçadas, né? Jesus rei com coroa na cabeça. Jesus, um cara legal. Jesus próximo do povo, próximo das pessoas. Jesus fortão aí, né? Meio hippie. Muita gente tem essa imagem de Jesus assim, meio liberou geral, né? O Jesus fortão que arrebenta a cruz, né? Acaba, né? Destrói Satanás com sua força, né? Aquela ideia, uma imagem de Jesus meio super-herói, Jesus que sofre, o Jesus dos filmes, né? As imagens que nós temos dos filmes, aí está o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, né? No seu sofrimento, na sua dor. O Jesus barroco, né? Bastante próximo também dessa imagem do sofrimento, do sangue que se derrama, do sacrifício do cordeiro, né? O sacrifício. Jesus, esse aí não sei nem o que dizer, desse Jesus meio fogos assim, de artifício, uma coisa meio mágica, né? Uma coisa, né, meio espalhafatosa. Né? Um Jesus pastor que cuida das ovelhas, né? Que cuida do rebanho, né? Que cuida daqueles que são seus. Qual é a imagem? O Jesus super-herói, né? Superman. Muita gente pensa em Jesus assim, né? Que ele chega para resolver todos os problemas da nossa vida, todos os problemas da história, né? Jesus resolve tudo. Ou Jesus que está em briga de igual para igual com Satanás, né? Então, onde Jesus está, Satanás não está, onde Satanás está, Jesus não está, e aí a gente tem que escolher qual time a gente joga. Jesus brinquedinho, astronauta. Né? Aliás, há uma teoria, né, que Jesus seria um extraterrestre que veio para trazer uma iluminação. Né? Tem gente que pensa que ele está aqui entre nós agora, né? O Henrique Cristo, né? Está aí, né? Andando, né? Está em Brasília agora, né? Está aí entre nós. Ou Jesus que milagrosamente caminha sobre as águas, vence tudo, resolve tudo, né? Uma coisa meio cósmica, aí tem uns vulcões lá atrás, umas coisas meio esquisitas, diferentes, assim, né? De resolução de todos os nossos problemas, todas as situações com as quais caminhamos. Para você, quem é Jesus? Esta é a pergunta principal. Né? Pode ser algumas dessas imagens aí, podem representar o que você pensa dele, né? Ou pode ser alguma coisa completamente diferente. Fato é, esta é a pergunta central para todo o cristão. Quem não respondeu esta pergunta ainda não entendeu o que é o cristianismo. De fato, Jesus é a pedra angular
Nela todo cristão tropeça, uma pedra de tropeço. Tropeça ou para a vida, ou para a mudança de vida, para a conversão de vida, ou tropeça para a queda, porque diante dele, confrontados com a vida que ele teve, nossa vida se torna nua, transparente, aos olhos do mundo. 3 maneiras de pensar e falar de Jesus nos dias de hoje e ao longo dos séculos, hein? Não falo apenas dos nossos tempos, mas ao longo dos séculos foi assim. Pensarmos em Jesus como o Jesus de Nazaré, apenas aquele homem, personalidade da história, e a sua influência permanece limitada àqueles 33 anos de sua vida. Jesus como Cristo Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, lá das alturas, lá nas nuvens, esquecendo um pouquinho que realmente é aquele homem de Nazaré também, ou Jesus de Nazaré, que é o Cristo Senhor. Vamos olhar cada uma dessas posturas agora nos nossos próximos slides. Então vamos olhar agora um pouquinho mais a primeira postura. Jesus como um ser humano qualquer, apenas o Jesus de Nazaré. Jesus reduzido a um revolucionário. Quantas vezes a gente viu pessoas dizerem isso de Jesus? Um revolucionário, um sábio, um guru, um fundador de uma nova religião, estilo meio um hippie dos anos, de 2000 anos atrás, que ficava andando pela Galileia, não se preocupando com religião, não se preocupando com coisas relativas ao mundo transcendental. Um Jesus apenas pacifista, um pacifista da Galileia. Quem divulga estas verdades, quem encara Jesus assim, não aceita as verdades reveladas da fé cristã, por exemplo, concepção virginal da Virgem, por Maria. Então há teorias 1000 aí para falar sobre Jesus, sob esta ótica, que Maria teria sido estuprada por um soldado romano. Isso existe, gente. Isso existe, que ele teria sido estuprada por um soldado romano e tal, então para esconder e tal. Então 1001 teorias para não aceitar Jesus em sua realidade divina. É apenas humano, apenas ser humano. Não se aceita a sua ressurreição, há 1001 explicações, que o ar fresco da tumba ajudou o crucificado a se levantar e tal, esse tipo de coisa, Nada há de divindade nele, apenas de ser um homem, um santo, um iluminado, um ser desenvolvido. Muito presente em produções da mídia de nossos dias, de produções cinematográficas a respeito de Jesus, a posição dos historiadores, da ciência, publicações interessadas em satisfazer a curiosidade de muitas pessoas. Algumas religiões, alguns movimentos espirituais também cultivam esta imagem. O Espiritismo, por exemplo, vê Jesus desta forma. Não é Deus, é um espírito iluminado, desenvolvido, como qualquer outro espírito iluminado, desenvolvido. O gnosticismo, que existe desde a Igreja Antiga ainda, os esotéricos, a Nova Era, a maçonaria, entre outras, são expressões religiosas que partilham esta concepção de Jesus assim, como um ser iluminado, um cara legal, nada mais do que isto. Quem cultiva este tipo de imagem? Tem valor nesta imagem, não vamos jogar tudo fora não, tem coisa importante. Quem cultiva, e às vezes até dentro da fé, dentro do catolicismo, há pessoas que às vezes compreendem Jesus apenas desta forma. Não conseguem dar um passo a mais. Olham Jesus assim, mas há valores em olhar Jesus assim. Quem cultiva, quem propaga esta imagem de Jesus, resgata a realidade histórica, social, política, profética de Jesus de Nazaré. A fé cristã não nega estas dimensões. O cristianismo valoriza tudo isso é importante. Tem como base de onde se parte. Jesus histórico, aquele homem da Galileia, é dali que parte, é dali que brota a nossa fé. O problema é quando fica apenas nisto. O problema, se Jesus não é Deus, ele não é Salvador. Ele nos salva do quê? A igreja se torna um partido político, um clubinho de gente honesta, uma entidade filantrópica, preocupada apenas com a libertação deste mundo, preocupada apenas com as realidades deste tempo. Elas são importantes, são fundamentais, mas não é só isto. Há um outro lado. Vamos para o segundo slide. A concepção de Jesus como Cristo Senhor, um Deus lá nas alturas, ela também é perigosa.
a posição de grupos dentro do cristianismo que insistem demasiadamente na divindade de Jesus a ponto de ocultar a sua humanidade. Não é que a gente precise parar de insistir que Jesus é Deus. Jesus é Deus, mas não a ponto de ocultar a sua humanidade. Ressalta os seus fatos extraordinários de Jesus, insistindo no miraculoso, no fantástico, apenas os milagres. É como se Jesus tivesse nascido, feito um monte de milagres, e aí morre na cruz e ressuscita. Quantas concepções assim há de Jesus em nosso tempo? Eu me lembro, eu trabalhei muito tempo com jovens na Arquidiocese de Curitiba, e me lembro muito de alguns teatros da Paixão de Cristo que se fazia, isso há 15 anos atrás, 10 anos atrás, hoje demos passos, né? Mas alguns teatros eu ficava impressionado, porque um Jesus assim jamais pararia na cruz, porque Jesus nascia de Maria, fazia um monte de milagre e morria na cruz. Um milagreiro não para na cruz, né, gente? Todo mundo quer uma pessoa que faz milagres ao seu lado. Então, se esquece esta maneira de interpretar Jesus, de ver alguém como um milagreiro, Deus que está aqui presente no meio de nós e pronto, e resolve todos os nossos problemas, é complicado, né? Tem dificuldade de se entender e se trabalhar realidades concretas da vida de Jesus, as crises de Jesus, sua inserção social, o grito de abandono, meu Deus, por que me abandonaste? O grito que ele dá na cruz, são dificuldades, né, que surgem. Embora estes grupos não neguem teoricamente a humanidade de Jesus, não negam, acabam por negá-la na prática. As realidades humanas da vida de Jesus são vistas como práticas pedagógicas. Jesus fez de conta que sofreu, Jesus fez de conta que teve dúvidas. A humanidade de Jesus seria uma peça teatral, escrita desde a eternidade pelo Pai. Ele faz de conta que é humano, só para servir de exemplo para nós. Complicadíssimo isto. Há um valor nesta posição. A relação, ela realça o fato inédito da presença de Deus na história humana. De fato, era Deus presente ali na vida humana. Problema, se Jesus não é verdadeiro homem, com tudo que o ser humano tem, ele não pode redimir a humanidade. Não é possível imitar Jesus, não é possível seguir Jesus. A igreja se torna um caminho mágico de resolução dos problemas humanos. Se eu sou cristão, eu não tenho problemas, porque tenho Jesus do meu lado, então ele resolve todos os meus problemas magicamente, cura todas as minhas doenças e eu não tenho problema nenhum. A igreja se torna um caminho mágico. Ela deve fugir do mundo. O cristão será mais fiel se evitar se envolver nas realidades humanas, realidades políticas, realidades sociais, sofrimento do ser humano. Tem que passar mais tempo rezando. Quanto mais rezar, melhor, e menos se preocupar nas realidades terrenas. Cai-se num dualismo, numa divisão entre as coisas da terra e as coisas da igreja, as coisas do céu e as coisas de Jesus. O que é importante para nós, irmãos e irmãs? Negar a humanidade de Jesus é um problema, porque negar a humanidade de Jesus leva a um cristianismo adocicado, um aleluísmo, liturgia desconectada da vida, exaltação somente da espiritualidade, ausência do anúncio do crucificado ou redução do significado da cruz, apresentando a cruz como apenas o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Deus, mas sem a real inserção no sofrimento humano. Cristo como algo distante, abstrato, valorização da adoração em detrimento da prática, espiritualismo que se descuida da transformação do mundo, sacramentalização dos poderes deste mundo, político, econômico, evita-se o comprometimento com a justiça, está tudo muito bom, deixa tudo assim, nós não temos que mexer com isso. Porém, quando se nega a divindade de Jesus, é outro problema. Quando Jesus não é Deus, isso pode nos levar a um Jesus reduzido a um revolucionário, a um simples sábio, um cristianismo sem mística, cristianismo reduzido à prática e confundindo com militância política e ativismo. Põe-se de lado a experiência transformadora do ressuscitado, esquece-se a força do Espírito de Cristo que age na história. Não se pode esquecer que é o encontro com o ressuscitado que nos move, é o Senhor que age em nós com a sua graça. Observem, meus irmãos, é uma balança aqui. Não se pode negar nem a divindade, nem a humanidade. As duas realidades são fundamentais para nós. O correto é que o cristão compreenda Jesus de Nazaré como o Cristo Senhor. Nem só um e nem só outro. É a partir de Jesus de Nazaré que nós descobrimos
o rosto de Deus na história. Jesus de Nazaré é a presença da ação de Deus em nossa história, de modo humano. Eis o modo cristão de conceber e anunciar Jesus. Trata-se de um paradoxo, parece uma contradição. Jesus, o carpinteiro de Nazaré, com mão calejada, porque trabalhava com pedra, nós vamos ver daqui alguns slides, né? Algumas aulas. Jesus trabalhava com pedra, com madeira, tinha mão calejada. É ali, naquele homem de mão calejada, o homem das dores, crucificado. Ele é o Cristo, o Senhor. Ele é o Deus conosco. É Ele quem nos salva. Nem tanto um lado, nem tanto o outro, ou absolutamente os dois. Plenamente humano, com tudo que o ser humano tem, plenamente divino, com tudo que o ser divino tem e é. A igreja tem sido levada ao longo dos séculos a confessar a plena realidade da humanidade de Cristo. É humano, com tudo que os seres humanos têm. O que nós temos? Interioridade, vontade, liberdade, corporalidade, sexualidade. Jesus também tinha a sua sexualidade. Evolução da personalidade. Jesus cresceu, evoluiu como ser humano. Indecisões, crises, sofrimentos. Tudo isso Jesus tinha. Porque se não tivesse isto, que faz parte da natureza humana, não poderia ter salvado você. Não poderia ser exemplo para você. Ao mesmo tempo, a igreja teve que lembrar ao longo dos séculos, toda vez que a natureza humana de Cristo pertence à pessoa do Filho de Deus que a assumiu. É verdadeiro Deus com tudo que Deus tem de divino, mas um Deus encarnado. É Deus Todo-Poderoso, encarnado, com a divindade oculta pela humanidade, porque é verdadeiro homem com tudo que os humanos têm. Confuso? É confuso, mas é preciso compreender e aceitar estas duas realidades. Elas estão no nosso símbolo da fé. Quando você pega o creio niceno-constantinopolitano, você vai ver tudo isto lá. Em síntese, o dogma cristológico, a verdade de Jesus Cristo, significa dizer que no tempo determinado por Deus, o Filho eterno do Pai, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele se encarnou. Deus decidiu de antemão, antes da encarnação, é Deus que decide, sem perder a natureza divina, assumir para si a natureza humana. Uma decisão prévia de Deus Todo-Poderoso que nos salva, Ele decide diminuir-se. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na unidade de sua pessoa divina. Numa única e mesma pessoa, nós temos Deus e o homem, juntos, unidos. Não misturados, não confundidos, mas plenamente unidos. Por isso ele é o mediador, ele é a ponte, pontífice, sacerdote, é a ponte entre a humanidade e a divindade. Só ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a ponto de unir as duas realidades. Então, do ponto de vista de Deus, ele compreende tudo que nós temos e somos. E do ponto de vista humano, ele é para Deus a apresentação de tudo que nós temos e somos diante do trono do Pai. Jesus possui, portanto, duas naturezas. Duas naturezas. O que a gente quer dizer com natureza? Significa dizer aquilo que compõe, aquilo que caracteriza um determinado ser. O cachorrinho tem natureza de cachorro, não vai ter natureza de gato, entende? Mas aqui nós estamos falando de duas naturezas, dois seres, a divina e a humana. Ele é ao mesmo tempo Deus e homem. Isto não se confunde, não se mistura, mas estão unidas na única pessoa do Filho de Deus. É verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nunca se esqueçam disso. Batendo na tecla, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Todo mundo que diminui, qualquer pessoa que tente diminuir a humanidade de Jesus, erra. Porque tudo aquilo que o ser humano tem, ele tem. Todo aquele que tenta diminuir a divindade de Jesus, erra. Porque Jesus tem tudo aquilo que corresponde à pessoa divina, tudo. Nem negarmos uma, nem negarmos outra. As duas plenamente inteiras, completas, numa única e mesma pessoa. Cristo tem uma inteligência e uma vontade humanas, perfeitamente concordes e submetidas à inteligência e à vontade divinas que têm em comum com o Pai e o Espírito Santo. Isso tudo, meus irmãos, antes de começar a olhar quem é Jesus, para termos consciência de que quando olhamos para o carpinteiro de Nazaré, trabalhando na carpintaria, nós estamos contemplando um homem, como qualquer outro carpinteiro daquele tempo, mas naquele homem nós vemos a presença de Deus
entre nós. Consequências de compreendermos Deus assim. Deus assumiu a nossa história, com todas as suas realidades. Nada há de genuinamente humano que não seja divino. Nada. Tudo que o ser humano tem e pertence a Deus agora. Tudo. Nossa história, nosso jeito de ser, nossas culturas, na sua diversidade, nossas maneiras de se expressar, nossas crises, tudo. Não só as coisas que estão dentro da igreja. Não. Tudo que tem, tudo que é humano, pertence a Deus. Foi entregue a Deus pela encarnação. Sendo assim, a fé cristã deve ser encarnada na realidade. O cristianismo não pode ser uma coisa fora desse mundo. Tudo que é humano diz respeito à igreja e aos cristãos. Tudo. Todas as realidades, política, cultural, social, econômica, religiosa, tudo. O cristianismo diz respeito a tudo e se importa com tudo. A igreja não é lugar de discussão das realidades somente espirituais, nem tampouco somente das sociais, mas destas duas realidades, pois uma diz respeito à outra. Vejam como tem consequências, hein? E quantas pessoas que às vezes por confundir o papel de Jesus, por não compreender o papel de Jesus, confundem o papel da igreja e a sua atuação na história. Irmão e irmã, muito obrigado. Este é o nosso primeiro vídeo. No próximo vídeo vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse Jesus na sua origem. Quem é ele? O Galileu. Até a próxima. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá. Aperte também o sininho das notificações para ser lembrado sempre que tivermos novidades por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.